A palavra na vida hoje nos diz: quem se humilhar será exaltado. Vamos mergulhar nesta palavra e poder compreender hoje o que Deus quer dizer para nós, apesar que é tão explícito, né? Quem se humilhar será exaltado. Mas nós sabemos que temos a dificuldade de aceitar, por assim dizer, a humilhação, pois não compreendemos o que se refere de fato este conceito, se tratando da palavra de Deus. A palavra narra a história de um general muito valente, muito bem-sucedido em suas batalhas. Era um sírio chamado Naamã. E Naamã, ele tinha uma enfermidade conhecida como hanseníase ou a lepra. Então ele era leproso. E em um determinado momento, uma serva do seu rei, que era proveniente de Israel, ouviu o lamento de Naamã ao rei pela sua enfermidade e ela fez uma sugestão: se ele fosse até a minha terra, certamente lá o profeta o curaria da sua lepra. E assim o rei encaminhou Naamã com cartas, presentes, para que ele pudesse ser curado. E ao chegar em Israel, ele procurou o rei, que rasgou as vestes, pois afirmou: este rei está procurando pretexto contra mim para vir guerrear comigo. Por acaso eu tenho o poder de dar a vida ou a morte? Como posso curar um homem da lepra? Ao saber do ocorrido, o profeta Eliseu pediu que enviassem a ele Naamã. E assim fizeram, né? Quando Naamã chegou na casa do profeta Eliseu, Naamã, diz a palavra, esperava que Eliseu fosse sair, estender a mão sobre ele, no local da ferida, de pé, invocasse o poder de Deus e assim ele seria curado. Mas para a surpresa e para a humilhação, no caso de Naamã, o profeta Eliseu nem saiu para recebê-lo, enviou o seu servo Giésio e pediu que ele dissesse a Naamã de mergulhar por 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã ouviu isso, ficou indignado. Foi embora furioso, reclamando, dizendo: os rios de Damasco não são porventura melhores do que os rios desta terra de Israel? As águas todas deste país não se comparam ao rio Farfar. E assim, reclamando, seguiu, já decidido, resoluto em voltar para a sua terra. Um dos servos de Naamã disse então: meu pai, se porventura o profeta tivesse lhe pedido algo muito difícil, o senhor não faria para ficar curado? E agora que ele apenas pediu para que o senhor mergulhe 7 vezes no rio Jordão, o senhor ficou indignado, mas não custa nada fazer aquilo que o profeta pediu ao Senhor. Ouvindo isso, Naamã finalmente cedeu e desceu ao rio Jordão, e diz a palavra que ao mergulhar, na 7ª vez, ele saiu do rio com a sua pele tão limpa como a pele de um bebê. E aqui retomo esta palavra que o Senhor nos apresenta hoje para termos esta palavra na vida. Dê o seu amém a esta palavra: aquele que se humilhar será exaltado. E aqui deixa o seu amém a esta palavra e tenha certeza que o próprio Deus te exaltará. Lembrando que Naamã, ele não era parte do povo eleito, do povo de Deus, era um sírio, ou seja, era considerado um pagão, um homem que não conhecia o Deus criador do céu e da terra, mas que adorava deuses estranhos, inanimados, né? E assim alcançou esse milagre a ponto até que o próprio Jesus retoma este episódio para dizer
que o profeta Eliseu foi enviado ao sírio Naamã, mas havia muitos leprosos em Israel. Então, quem se humilhar será exaltado. E humilhação aqui está relacionado à obediência. Porque o pecado original, o primeiro pecado veio pelo orgulho. O homem não quis obedecer a Deus, que lhe deu toda a liberdade, toda a capacidade de sujeitar toda a criação, mas lhe condicionou a vida plena com a condição que ele não tocasse, não comesse o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas o homem se sentiu superior àquilo que de fato ele era, quis se igualar a Deus pela tentação da serpente, e também este foi o pecado de Satanás, né? Não quis se submeter, obedecer a Deus. Apesar que tudo Deus criou para o homem e entregou para ele, ainda assim ele queria ser capaz de decidir o que de fato ele poderia ou não fazer, mesmo que fosse uma só coisa que Deus pediu ao homem no paraíso de não realizar, pois o dia que fizesse morreria. O homem não se humilhou, não obedeceu. Nós temos meditado continuamente na palavra de Deus, queremos ter esta palavra na vida, por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor me pede de orar por você, que tem acompanhado essa trajetória de meditações, de oração, ou mesmo que esteja chegando hoje aqui no canal. Eu sou o Dilson, sou missionário na Saron. Nesse canal sou um evangelizador, assim como você, pois quando você compartilha esta palavra com seus amigos, seus familiares, você também participa dessa evangelização. Mesmo que você esteja chegando hoje, o Senhor me pede de orar por você que se humilha diante da poderosa mão de Deus. E Ele te exaltará, diz a palavra. Aquele que se humilhar será exaltado. Se humilha como? Pedindo a Deus, eu quero ter esta palavra na vida. Eu quero obedecer, Senhor. Mesmo na minha fraqueza, na minha pequenez, eu desejo ter esta palavra na minha vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria disse, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Ele olhou para a humilhação de sua serva. O que era humilhante para Maria? Ser a mãe do Salvador? Não. A humilhação era ela reconhecer a sua pequenez e o quanto ela necessitava da palavra de Deus na sua vida e necessitava obedecer a Deus em tudo. Esta é a humilhação que o Senhor nos pede. Aquele que se humilhar e que então colocar a palavra na vida e vivê-la pela graça de Deus será exaltado. Todas as pessoas nesse tempo que têm acompanhado esta oração com a palavra na vida, têm dado para nós, aquelas que entram em contato, testemunhos de graças alcançadas, porque a palavra faz aquilo que ela fala. Mas antes eu preciso obedecê-la, eu preciso me sujeitar a ela, eu preciso me humilhar. E quem se humilha é exaltado. Então, que possamos ter presente que Naamã, mesmo não conhecendo a Deus, sujeitou-se à palavra. Ele ponderou e a palavra foi dita pelo profeta, o que ele devia fazer, mas era uma palavra de Deus. E por isso, ao obedecer, ele se humilhou. E por ter se humilhado, ele foi exaltado, foi curado da sua lepra. A lepra da personalidade muitas vezes nos impede de sermos exaltados por Deus. Mas glória a Deus que você tem feito esse caminho, que você tem desejado ter a palavra na vida, tem buscado, tem orado, tem se submetido ao Senhor. A oração que você tem feito de forma perseverante, acompanhando a nossa trajetória nesse canal, é uma forma de humilhação. Somente ora quem se humilha,
quem reconhece que não pode realizar com as suas próprias mãos, mas que depende do agir poderoso de Deus. Por isso, nesse momento, convido você a enviar esta oração às pessoas que você ama, porque assim como você, elas serão exaltadas, pois ao ouvir esta palavra e se humilharem diante da mão poderosa de Deus, serão exaltadas, pois a palavra diz: aqueles que se humilham serão exaltados. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, louvando a Deus por aquilo que Ele está realizando em você, porque você nesse momento parou para ouvir a palavra de Deus. É também uma forma de se humilhar, pois quem não se humilha não busca conhecer a palavra de Deus, não quer saber o que Deus pensa, pois assim ele não tem que se comprometer com aquilo que Deus lhe fala. Mas quem para ouvir a palavra é porque se humilha, é porque se abaixa, e por se abaixar será exaltado, pois aqueles que se humilham serão exaltados. Então, Senhor, eu te louvo, te agradeço pela vida desta pessoa. O Senhor me mostrou claramente que tem o desejo ardente de saber e conhecer a tua vontade e colocar em prática. Por isso, nesse momento, estendo as minhas mãos sobre ela e peço, Senhor, que as portas que ainda estavam fechadas na vida desta pessoa se abram agora pelo poder do teu nome. A enfermidade que ainda insistia em permanecer no corpo desta pessoa nesse momento, ordena a Jesus que saia agora. Exalte ela, Senhor Jesus, ela que se humilhou, se colocando obediente à tua palavra, Senhor. Exalte ela dando vitória sobre toda a enfermidade. Aqueles que se levantaram para perseguir e para destruir esta pessoa, Senhor Jesus, caiam agora eles por terra, e esta filha, este teu filho, sejam exaltados. Assim como diz a tua palavra no Salmo: prepararás uma mesa, um banquete na presença dos meus perseguidores. Sim, Senhor, exalte esta pessoa neste momento, para a honra e glória do teu nome. E que ela possa viver na liberdade de filha e filho de Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo de restauração que o Senhor está trazendo na vida desta pessoa, pela qual o Senhor me pede de orar. Restaura todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, sua família, suas forças físicas, espirituais e psicológicas. Restaura o seu coração agora, e esse desejo ardente volte a queimar no seu coração de buscar e realizar com afinco a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ordena e peça pela força de Deus onipotente, em teu nome santo, que todo mal, todo espírito maligno que molestava a vida desta tua filha, desse teu filho, ordena que nesse momento saia imediatamente e se prostre aos pés da tua santa cruz. Creio que nesse momento são acorrentados por São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e são pisados pelos calcanhares da Virgem Maria, nossa mãe aqui presente, no coração da qual nós nos refugiamos e cremos que já não tem mais nenhum poder para causar mal em sua vida. E proíbe Jesus que volte a prejudicar. E o Senhor que se humilhou na cruz foi obediente até a morte, por isso o Pai o elevou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. Quero orar com esta pessoa, esta profecia de Isaías que se cumpriu com o teu nascimento, Senhor, com a tua vida e morte e ressurreição, trazendo salvação para nós. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, por isso oramos esta profecia com fé, desejando ter esta palavra na vida e ser exaltado pelo teu poder, Senhor. Quem creu naquilo que ouvimos, a quem se revelou o braço do Senhor, e cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida, não tinha beleza nem esplendor capaz de atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que havia de nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados.
em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Diga, eu quero ter, Senhor, esta palavra na vida. Os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Porque tu